Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta quarta-feira, o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. E hoje nós celebramos em toda a igreja a festa litúrgica dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. No Evangelho de hoje, por causa da festa que nós celebramos, nós ouvíamos um trecho em que o Senhor faz a escolha dos seus 12 discípulos, a quem ele coloca o nome de apóstolos, porque entre toda aquela multidão dos discípulos que seguiam o Senhor, ele escolhe estes 12 homens para estar mais próximos a ele e receber dele os ensinamentos mais profundos e conhecer a verdade, porque é também sobre o alicerce e o fundamento destes 12 apóstolos, a partir de Pedro, que o Senhor Jesus constitui a sua igreja, a nossa igreja católica e por isso apostólica, porque está edificada sobre estes fundamentos dos apóstolos com todos os ensinamentos e testemunhos que receberam do próprio Cristo. E é muito bonito que quando nós ouvíamos o Evangelho de hoje, nós escutávamos o narrador dizer que Jesus primeiro tinha subido ao monte para orar e depois de ter orado por muitas horas, então o Senhor desce e naquele momento em que desce da montanha, depois de ter estado a sós com Deus o Pai, então aí ele escolhe estes 12 homens, essas 12 pessoas com os quais ele vive cerca de 3 anos para ensinar e deixar para nós este legado tão profundo da fé que nós recebemos. Então, os apóstolos são aqueles que receberam do Cristo e que foram transmitindo, e as gerações foram também nos transmitindo para que nós hoje também tivéssemos esta graça de nos tornar os seus discípulos, porque assim também dizia o Evangelho de hoje, que depois que o Senhor escolhe aqueles 12, então ele continua com a sua pregação, continua falando aos outros discípulos, continua falando à multidão que o procurava, que acreditava e confiava naquela força curativa que saía do Senhor Jesus. E esta força que saía do Senhor Jesus, a mesma graça do Espírito Santo que hoje continua a conduzir a sua igreja, que somos cada um de nós que fomos batizados. E por causa disso, também nos tornamos os seus discípulos e por causa disso também nós, como São Simão, como São Judas e como todos os outros apóstolos, fomos convidados pelo Senhor a testemunhar o seu reino, a fim de que outras gerações também continuem recebendo da sua palavra, da mesma forma que nós a recebemos por causa de outras gerações que vieram antes de nós. Gerações de homens e mulheres que viveram a santidade, que lutaram, que se esforçaram, que tiveram dificuldades, mas também tiveram grandes alegrias e que, testemunhando a sua fé com firmeza, alcançaram também o reino dos céus e nos deixaram este grande presente de conhecer a graça de Deus, a sua palavra e a vida na comunidade e igreja. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus, pela intercessão destes 2 grandes santos apóstolos que hoje nós celebramos, que nós também vivamos a nossa fé da melhor forma possível, fazendo sempre a vontade de Deus e, como os apóstolos, nos colocando em suas mãos com toda a disponibilidade e docilidade para sermos transformados por Ele, que é a nossa vida. Que Deus nos abençoe.